Bom dia, sejam bem-vindos para mais um encontro aqui do Acervo. Hoje a gente vai continuar falando sobre psicoeducação, né? Como fazer a psicoeducação dos nossos pacientes em diversas demandas. Vamos falar hoje sobre o capítulo de transtornos alimentares, ainda seguindo no mesmo livro, né? Sei que vocês já estão acostumados a ver aqui eu falando, mas só para mostrar o livrinho de psicoeducação. Antes da gente começar a falar dos transtornos alimentares, eu queria fazer algumas considerações. Sempre que eu vou psicoeducar os pacientes em relação a transtornos alimentares, tem alguns pacientes que estão dentro desse espectro, mas não têm, de fato, um transtorno alimentar. Como assim? Eu sempre falo para os pacientes que a gente precisa ver o comportamento alimentar como um espectro mesmo, né? Onde nessa ponta de cá a gente tem as pessoas que têm um transtorno alimentar, na ponta de cá a gente tem as pessoas que têm uma relação fantástica, incrível com a própria alimentação. A maioria das pessoas vai estar em algum lugar dentro desse espectro, vai se aproximar um pouco mais de um comportamento que leva ou que está é, próximo, predisponente ali a um transtorno alimentar, ou vai estar mais para cá, mais próximo de uma relação super saudável com essa alimentação, enfim, que não causa ali nenhum problema na vida da pessoa. Então, olhando para a alimentação como esse espectro, a gente entende que psicoeducar as pessoas sobre alguns comportamentos em relação à alimentação que não são legais, não é necessariamente só para quem está nesse extremo, para quem fecha critério diagnóstico para um transtorno alimentar. Muitas vezes essa psicoeducação ela também é útil para as pessoas que estão um pouquinho mais para cá, né? Dentro desse espectro, que tem alguns problemas com a sua alimentação, tem dificuldades, tem alguns sintomas que não são legais, não tem episódio de compulsão, mas tem episódio de exagero alimentar. E aí, muitas vezes, a pessoa precisa saber também de muitas coisinhas que estão aqui. Então, essa psicoeducação, ela acaba sendo útil, não só, como eu disse, para quem tem transtorno, quem está nessa ponta aqui, com um grande problema com a alimentação, mas também para algumas pessoas que não têm grandes problemas, mas têm questões com essa alimentação, vão se beneficiar dessa psicoeducação que a gente vai ver hoje, tá? Então, bora nós. Entendendo os transtornos alimentares. Essa psicoeducação ela vai estar dividida mais uma vez em 3 etapas. A primeira etapa, onde a gente vai entender o que são os transtornos alimentares, quais são os tipos de transtornos alimentares que nós temos. Quais são, na segunda parte da psicoeducação, quais são os sintomas e como eles são mantidos, né? Quais são esses fatores que acabam influenciando para a pessoa ter uma relação com a comida que não é legal. E por fim, como que é realizado o tratamento. Então vamos do começo. Bom, os transtornos alimentares, eles são definidos como uma persistente inadequação do comportamento alimentar, que leva a prejuízos clínicos, psicológicos e sociais. Então, os prejuízos que a gente vai procurar, né, em todo transtorno, nem só no transtorno alimentar, eles normalmente têm essas 3 características. Prejuízo clínico, aquilo que de fato faz mal para a saúde, no caso do transtorno alimentar, a gente tem os pacientes com anorexia, né, que normalmente começam a ter diversos prejuízos clínicos, caída de cabelo, enfraquecimento das unhas, problemas estomacais graves, né, então esses seriam prejuízos clínicos. Prejuízos psicológicos, então, ansiedade elevada, sintomas depressivos, né, muitas vezes um quadro meio misto ali de ansiedade com depressão, sofrimento, basicamente, né, e características sociais, né, impactos, prejuízos sociais, que pode ser isolamento das pessoas, dificuldades no trabalho, dificuldades na faculdade ou em se adequar ao que a pessoa precisa fazer socialmente falando, né, ou mesmo com os amigos, enfim. Então, esses prejuízos, eles vão ser visíveis na maioria dos transtornos, transtornos alimentares não são diferentes. E aí, os transtornos alimentares, né, eles podem causar essas dificuldades em diversos aspectos da vida, como problemas cardíacos, gastrointestinais, hormonais, infertilidade, imunidade baixa, osteoporose, danos aos dentes, queda de cabelo, pele ressecada, unhas quebradiças, entre outros.
Mas esse impacto vai muito além somente desses prejuízos clínicos, né, para a saúde. A pessoa com TA, ela tem uma preocupação com a comida e a aparência que é muito intensa e frequente, e pode ser muito difícil se concentrar nas outras coisas da vida dela. Então isso pode piorar o desempenho na escola ou no trabalho, a própria desnutrição ou dificuldade para controlar a alimentação pode mexer no humor e fazer a pessoa se sentir irritada, culpada, triste e ansiosa. E em alguns casos, os transtornos alimentares também podem ter impacto na vida social e familiar, levando tanto a conflitos quanto a isolamento social. E aí a gente tem três principais tipos de transtorno alimentar, que é a anorexia nervosa, a bulimia nervosa e o transtorno de compulsão alimentar. Basicamente, é, assim, como eu disse, é um espectro. Então, todos esses, eles fazem coisas muito parecidas, só que é um padrão, um perfil dessas coisas diferentes, né? Então, todo mundo tem medo de engordar, pavor muitas vezes de engordar, essa busca incessante pela magreza e pela aparência, né? Preocupação muito grande com isso. Também tem nos três. A própria questão, né, de ficar preocupado com a quantidade que come, tem nos três. E fazer alguma coisa depois de comer para tentar compensar essa quantidade, tem os 3, né, então o mecanismo que está envolvido no transtorno alimentar, ele é o mesmo. Agora a gente tem um perfil diferente, por exemplo, na anorexia nervosa, a gente tem um perfil de pessoas que conseguem se manter numa restrição calórica assustadora. Normalmente a maioria das pessoas não consegue, tanto que é até mais comum bulimia e transtorno de compulsão alimentar, porque é muito difícil você viver passando fome. Basicamente é isso, é você se acostumar com a ignorar os sinais de fome do teu corpo e manter ele em privação de comida mesmo quando ele tá pedindo desesperadamente por comida. Então é uma habilidade que nem todo mundo vai conseguir ter, mas algumas pessoas têm esse autocontrole muito forte diante da comida e acabam ficando com o peso corporal muito abaixo, né, então o IMC baixo mesmo, preocupante muitas vezes. E a anorexia nervosa, apesar dela não ser a mais frequente, mas ela é a mais perigosa, porque ela é a que vai causar mais daqueles problemas clínicos que a gente viu no começo, de realmente a pessoa começar a ter sintomas importantes, né, por conta da desnutrição. Eh, então, na anorexia nervosa, a pessoa tem um medo intenso de se tornar gorda, a magreza e a forma corporal são fatores importantíssimos para a autoestima de uma pessoa que tem anorexia. E nesse transtorno, é muito comum existir associado a ele um distúrbio da imagem corporal que faz com que a pessoa se veja gorda ou acima do peso, ou pelo menos mais gorda do que o que de fato ela está, quando na verdade ela está extremamente magra. Então, mesmo com peso muito baixo, as pessoas com anorexia continuam fazendo dietas progressivamente mais rígidas e algumas delas fazem exercícios para compensar quando comem, né? Então, comi, então eu tenho que fazer diversos exercícios físicos para tentar compensar aquela comida que eu tive que ingerir para não morrer de fome, né? Porque em muitos casos a privação é bem extrema, na anorexia mesmo. Bulimia nervosa. No caso da bulimia nervosa, a pessoa costuma ter episódios de compulsão alimentar, ou pelo menos de exagero alimentar, tá? Se ela não fechar critério para compulsão. E esses episódios, eles vão ter naquele momento ali uma característica, né, de ingerir uma quantidade de comida muito maior do que o que ela deveria comer. Eu sempre falo que o episódio de exagero alimentar, ele é uma compulsão menos patológica, não que ele não seja um problema, ele tá dentro desse espectro, né, ele tá um pouquinho aí se aproximando dos transtornos, mas no episódio de exagero, é uma coisa que, por exemplo, às vezes não tem a culpa depois de comer. Às vezes existe um nível de seletividade alimentar, então, tipo assim, vou para um rodízio de pizza. A pessoa não saiu atacando e comendo qualquer coisa que tinha na geladeira. Ela comeu especificamente ali uma coisa que ela queria, né? Então, a o exagero alimentar, ele é meio que uma compulsão, mas sem alguns dos sintomas, então não vai fechar critério para compulsão, mas a gente sabe que é uma questão, né, não deveria acontecer exageros alimentares com uma frequência grande na rotina alimentar de ninguém.
Bom, e aí nesse período a pessoa tem esse episódio de exagero ou compulsão, muito come mais do que as pessoas normalmente comem, né, então uma pessoa que foi para um rodízio de pizza, ela come mais do que as pessoas normalmente comem num jantar. É uma quantidade de comida bem maior, então é um episódio de exagero alimentar, provavelmente não vai fechar para compulsão, porque vão faltar alguns critérios, né. Bom, e aí, durante os episódios de exagero, a pessoa pode sentir algum nível de perda de controle, né, então, tipo, eu não consigo me controlar diante da comida, dificuldade de parar de comer ou controlar o tipo de alimento que é ingerido. Depois do episódio de compulsão ou exagero, a pessoa, para evitar o ganho de peso na bulimia, ela faz episódios compensatórios. Normalmente, quem tem anorexia, eu falei para vocês que faz exercício físico, é o mais comum. Eles não costumam ter comportamentos de purga, como vomitar, induzir vômito, né, usar laxante, diurético. Isso é mais característico da bulimia nervosa, mas pode acontecer, como eu disse, é um espectro, né? Então, tem algumas pessoas que vão dar uma passeada e vão ter alguns hábitos. Então, tipo, a pessoa com anorexia nunca vai vomitar. Às vezes acontece, só não é o mais comum. E aí, na bulimia, a pessoa vai fazer alguma coisa, inclusive pode ser exercício físico, pode ser usar laxantes e diuréticos para tentar, ou fazer jejum, restringir mais a dieta, para tentar lidar com aquilo ali, né? Oi, Psi! Você quer saber mais sobre comportamento alimentar, sobre vários outros temas da psicologia, inclusive ver o final dessa aula completa? Então vem para o Acervo LWP. Lá no Acervo a gente tem diversos livros técnicos da psicologia, psicologia baseada em evidências, terapia cognitivo-comportamental, para que você possa ampliar o teu repertório de técnica e de teoria, para cada vez entregar um melhor tratamento para os teus pacientes. Então, vem conhecer melhor o Acervo, o link tá aqui na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado desse comecinho da aula que eu deixei pra vocês. Beijo grande, até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau!